aí, pessoas, vou só pagar aqui as contas de luz aqui. Olha o tanto de conta que eu deixei de pagar. Tá. Ficamos com 2.200. Vai ser o último episódio com Natal, né? Que eu gravei algumas horas. Dá uns bons episódios aí num dia só, então acabou que ficou bastante coisa de Natal. E acabou que eu não editei, não tinha editado, nem feito nada, que eu tava muito difícil nas férias. Aí agora que eu vou realmente pegar mais firme eu meio que me dei umas férias, né? Fiquei um mês e pouco aí sem fevereiro e um pouco de março aí sem entregar vídeo, mas foi um pouco premeditado, que eu não tava aguentando. Eu fiz assim durante as férias mesmo, uma força-tarefa, né? E aí quando as crianças foram para a escola, eu falei, é muita coisa, leva e traz, tal. Daí eu tava com a pequenininha. Aí agora que a pequenininha vai pra escola também, então que eu consegui vaga pra ela um mês depois, né? E daí agora que eu vou conseguir viver, digamos. Então agora é que a gente vai colocar aí um gás aí, né, nos vídeos. Aconteceu um desastre, vou já contar logo de uma vez. Aconteceu um desastre no meu save. As crianças entraram e colocaram lá novo jogo. Pela 10ª vez aconteceu isso. E aí, como eles não sabem ler, apertou, você tem certeza disso? Sim. E aí, quando eu vi, o menorzinho tinha feito isso. O de que tá com quase 4 anos. E aí eu tive que recomeçar tudo. Mas daí eu não gravei. Eu peguei, joguei. Por isso que também não fiquei uns dias sem trazer aqui. Porque daí eu joguei até chegar nesse ponto aqui que nós estamos. Então foi mais rápido, porque eu já tinha os esquemas. Em vez de eu ficar... eu conversei com o ChatGPT para ver o que podia fazer, se dava para salvar o game, se tinha um save na Steam, se tinha, sabe, hackeamos o que podia hackear e a gente não conseguia recuperar. Daí ele falou, olha, mas eu consigo te passar algumas dicas. Aí quais foram as dicas dele? Pegar, pra você ver que aí eu ainda tô com pouca coisa, né? Tem várias horas depois disso aí ainda de jogo, que é o que eu vou perder. E aí eu vou só retomar a partir do momento que eu recuperar tudo, exatamente as coisas que eu tentei, né, fazer tudo para ficar do jeitinho que era antes. E aí eu acho que só uma loja ou outra que eu vou colocar diferente. Essa loja aqui, por exemplo, fica lá embaixo, porque no final das contas é melhor, né? Questão de logística, questão de proximidade de uma loja da outra, que o ChatGPT falou que isso conta também uma loja parecida com a outra, que nem loja de jogos, loja de tecnologia, loja de não sei o que, os fast food eu deixei tudo um do ladinho do outro, esse tipo de coisa, sabe? Não sei se tá pegando o barulho do vizinho aí. Lasqueira, quando a gente tem paz pra gravar, a vizinhança não deixa. Aí eu acelerei um pouquinho o vídeo, né? Que são umas boas horas aí de vídeo pra narrar. Eu vou fazer também metade porque são 50 minutos, né, de jogo. Então eu vou pegar, narrar aí uma meia hora, né, de cada vídeo. Eu ainda nem abri o cinema, nada, né? Depois eu vou abrir o cinema antes. Vou abrir o cinema antes do que tá gravado, no meu off, né?
pra chegar nesse esquema aí, nesse nível que eu tava, né? E aí, o que acontece? O ChatGPT falou que tava errado o que eu tava fazendo, de upar muito as coisas caras e não abrir loja. Falou que tem que abrir logo as lojas, porque daí vai ter mais gente caminhando pelo shopping. Vai ter mais atratividades, né? Então eu tava fazendo ao contrário do que era esperado, né? Eu, na verdade, teria que ir abrindo loja de acordo com as possibilidades, né? E em vez de eu ficar upando coisa cara, eu abriria uma outra loja e teria assim todas as lojas meio básicas, e depois vai upando cada uma delas, tá? Daí então mais pra frente a gente vai fazer assim. Aqui no segundo andar a gente vai fazer mais assim, de upar depois. As coisas mais caras, assim, passou assim de 100 mil, chegou perto de 100 mil, assim, 80 mil, 70 mil, que é o que tem, né, pra fazer. Aí eu já vou dar uma freada. 40, 50 mil não é caro, mas depois disso eu vou dar uma freada e abrir mais lojas, né, priorizar mais lojas ao invés de ficar upando coisa muito cara. Aí aqui eu ainda não tenho tantos, mas já tem, né, um bom tanto aí de variedade. Já comecei com os cupcakes, um pouquinho de rosquinha. Tá pequenininho ainda, mas vai dar um bom lucro essa loja aqui. Mas eu não tô mudando o preço de nada, tá tudo no preço normal. Eu não encareci nem barateei muito. Uma coisa ou outra que eu vou dar uma ou barateada ou uma encarecida de acordo com a necessidade. Porque, por exemplo, assim, tem algumas coisas que simplesmente não vendia, principalmente o mercado, que é muita demanda, né? Muita coisa. Eu, assim, barateio assim, R$5 de alguma coisa, mas pra sair mesmo, sabe? Que daí faz essa diferença, tem essa diferença aí nos pedidos, né? Se você baratear um pouquinho abaixo do valor de mercado, eles vêm comprar mais. Mas também não vou ficar barateando tudo não, porque senão vai ser muito mais trabalho para eu ficar comprando toda hora, ficar mantendo estoque, com uma demanda bem maior, né? Então deixa assim, né, nesse meio termo. Ó, tem 2 celulares ali, vamos ver. Tá, e o outro que acho que é esse aqui, né? Isso. Ainda assim vai faltar. Estamos ali no dia 65. Eu tinha gravado 120 dias quando deu ruim no save. Aí eu tive que correr atrás. E aí agora eu tô no mesmo nível que eu tava antes. E creio eu que eu fiz tudo bem certinho, de acordo com, para deixar bem certinho como tava antes. Então é como se nada tivesse acontecido, né? Por isso que demorou um pouco pra eu também trazer aqui. Em vez de eu editar, eu tava meio sem paciência de editar, criançada em casa, daí eu não conseguia narrar, né? Daí eu queria primeiro narrar para depois enviar o vídeo, né? Então, mas a partir de agora já vai ficar bem mais tranquilo. Aqui, esses totens aqui, essas coisas aqui, ó, essas máquinas, não sei se é o mais vantajoso deixar ali meio escondidinha, né? Eles falaram que é bom deixar no caminho, e ali atrás ninguém passa.
Então, claro, é perto de algumas outras lojas, mas não é muito caminho do povo. Então vou ver aí se eu não consigo colocar em outros lugares. Ali perto do banheiro é melhor do que deixar no outro corredor, que pouquíssimas pessoas usam o elevador, mas muitas pessoas vão ao banheiro. Inclusive, de um dia pro outro quase acaba o papel higiênico, gente. Eu achava que levava uns bons dias. Vocês têm que dar uma olhada aí todo dia no banheiro. É uns 3, 4 rolos que vai por dia, se for sempre deixar bonitinho, sabe? O sabonete, se vocês comprarem a mais, que nem eu comprei 5 para um banheiro, 5 para outro, e na verdade vem cada caixa 5, então eu teria que só comprar 2 caixas. Comprei 10 caixas. Aí o que acontece? Por isso que você não consegue revender. Você guarda e você vai utilizar isso, porque o refil, quando acaba, a máquina some dali. Ai, eu achava que o tablet era com essa máquina, com essa mesa. Não é. É a mesa de dispositivos. Comprei errado. Ó, nem no outro tablet. Pera aí. É a mesma mesa dos celulares. Eu achava que era mesa de dispositivo, que era 20 mil reais. Nossa, é super caro, né? A diferença, né, entre 8 e 20 é uma boa grana, né? Eu vou testar, né? Ver se é aqui. Não é. É realmente a mesa essa. É a mesa de celular. Vamos testar aqui, só para não comprar errado. É, realmente. É a mesa de celular, que é a mais baratinha de todas. Tá. Esse aqui eu vou ter que deixar aqui pra dentro. Comprar outra mesa de celular para deixar o celular rosa e vermelho. Pelo menos eu tenho dinheiro, né? É pouquinho que eu tenho, mas consegui comprar a mesa. Eu comprei errado, né? Daí agora prejuízo fica pra mim. Claro, prejuízo total não é, né? Mas não precisaria ter gastado 20 mil nesse momento. Então o ideal daí agora o próximo equipamento que eu comprar, a licença que eu comprar vai ser esse. Ó, não consigo misturar, né? Então vai ficar sem esses celulares por hoje ou por umas horas aí, até eu conseguir dinheiro para a licença que é 75 mil. Não sei se consigo hoje isso não. Vamos dar uma olhada aí. O ruim é que, ó, eu ainda tenho que repor estoque, pelo menos de uns calçados, algumas coisinhas eu tenho que fazer. Fechar o dia. 64 de renda. Em um dia eu não consigo isso. Os 75, né, que é solicitado lá, né, na licença. Mas em 2 dias eu acho que eu consigo. Só tenho que ver aqui o que falta. Ainda bem que nas máquinas tal tá tudo meio ok, né? Aqui também tá ok. Calça jeans, vestido. Peraí. Tá, não vou exagerar muito, porque também essas roupas são loucas de cara, né? Essas mais... Tá. Aqui tá com pouca roupa. Vou trocar aqui
Não sabia se ia dar, mas é tão pouquinha roupa que eu tô que vai dar certo. Uma coisinha pra cada. Vou colocar aqui. De frente. Eu acho que eu tinha que fazer um lado da loja feminina e outro lado da loja masculina. Mas, olha lá. Caramba. É pouco estoque, né? Daí ele acaba ficar sem o que fazer. Tá. Azul clara, um pouco de vermelha. E aqui tudo meio repetido. Ó, aqui é 17 mil. É bem baratinho. Bem mais baratinho as licenças do que o que eu tô precisando fazer, né? Lá do dispositivo, lá do óculos e do alto-falante, né? Eu tinha que aumentar essa loja, mas tá caro pra aumentar. Que eu já aumentei acho que 2. Aí agora, a partir de agora, vai ficar bem mais caro. Ó, tá indo muito rápido as camisetas. Tenho que comprar camiseta. Eu queria comprar essa licença aqui, que é baratinha. R$17.000, 18. R$18 e pouquinho. R$675, tá barato. Vou comprar uma. Esse aqui que tá faltando. De tênis, ó, é tanta coisa aqui que eu tô perdendo dinheiro, porque daí eu tô... Umas coisas vendem mais, outras coisas vendem menos. Normalmente eu pego assim, pego um de cada, 2 de cada. Tá certo que eu vejo mais ou menos o que se um precisa mais que o outro, tal, mas complicado é eu ter que ficar olhando assim cada produto de cada loja. É desgastante assim. Ó, esse aqui tem o Transformer. Tinha uns mods, se eu não me engano, no mercadinho, que eu queria ter assim, tipo 4 de cada, 5 de cada, 6 de cada. O ideal seria tipo 6 de cada, né? Tem menos que isso, comprava meio que automaticamente. Né? Com tudo que você clicava lá, né? Ele botava no carrinho automaticamente tudo que precisava que não tinha estoque, para você manter o nível do estoque que você escolhesse. Tem que ver. Eu já dei uma olhada, já perguntei pro ChatGPT e não tem nenhum mod nesse joguinho aqui. Não quiseram fazer.
É bem bom de vender esses aqui. O custo é 0 para vender, né? Claro que tem o custo do material, mas não tem o estoquista e o caixa, né? Todo dia tem lá R$150. E aí você consegue vender, mas lucra bastante, assim, claro que se você tiver uma licença da última revistinha, vai vender horrores, né? Você vai por dia lá 3, 4, 5 mil reais depois. Cada máquina, né? Das mais caras. Aqui, principalmente mercado. Um produto de cada, e aí você tem que ficar clicando um por um. Não tem nada que facilite assim esse tipo de coisa, né? Tem que comprar um por um, só você que compra, não tem nada automático assim. Então, ó, no meu caso tem algumas coisas que eu ainda não, algumas lojas que eu ainda não tenho estoquista, e aqui é muito caro a licença do estoquista, né? Para manter o estoquista é sempre R$100, mas para obter, né, o estoquista que fica cada vez mais caro. É tabelado o preço, né? Quais lojas, né, que você vai adquirindo mais ou menos na mesma sequência, ele vai cobrando cada vez mais caro. Naquela sequência que está no tablet, né? As lojas que estão no tablet. Então manter mais ou menos aquela sequência, porque daí uma licença é 4.500, outra é 7.500, a outra é 15.500, assim vai, né? Daqui a pouco tá lá, era acho que 55, 75 mil pra ter um cara na loja. Imagine. Tá faltando alguns produtos, mas ainda não tenho. Ó, porque já são 10 horas, eu consegui aí 30 mil reais só. E eu tô com falta de produto. Então, não sei nem se eu consigo em 2 dias. Aquela licença dos produtos tecnológicos lá. Vou ter que comprar produto, não tenho o que fazer, né? Tablet também foi bem. Não sei. Deixar quieto, dar uma segurada. Não vender tantos por dia, né? Esse clima de Natal vai acabar, né? O último vídeo que tá com toda essa coisa arada de Natal. Dia 67. Só no terceiro dia que eu vou conseguir comprar. E ainda segurando o estoque, né? Porque eu não tô gastando, assim. Eu não tô mantendo o estoque do jeito que deveria. O estoque tá baixo. Tá assim. Ó, eu deveria comprar um de cada, mas 2 de cada, mas não vou comprar isso tudo não. Senão não tenho meus dinheirinhos, né? Tá. Ó, esses aqui. Que são os que mais vendem, né? Já tem estoquista, então que se lasque. Não vou nem ajudar. Aqui. Tá com pouca coisa. Que às vezes tem
eu tenho que ficar sempre de olho. Porque às vezes eu vou pedindo, eu não vou lá no estoque para saber. Aí daqui a pouco eu abro o estoque, tá cheio de caixa, E o estoquista não tá repondo. Tá faltando coisa na loja, mas não que não tenha. É porque o bendito tá travado de tanta caixa que tá... E ele que coloca as caixas lá. Eu não sei como que ele consegue se enclausurar lá dentro. É a inteligência artificial, né? É a desinteligência artificial que faz isso. E daí diz que é um hack, né? E daí se você tá com o carinha lá dentro, às vezes ele começa a colocar as coisas nas prateleiras lá de dentro. Tipo, começa a surgir coisa assim, pipocar coisa assim de dentro da porta, sabe? E aí é um jeito que eles às vezes fazem propositalmente, os jogadores, né? Pra otimizar, pra ele não ter que ficar andando, sabe? Daí eles trancafiam o NPC ali dentro pra conseguirem fazer mais rápido as coisas. Né? Porque você só tem um funcionário de cada. E às vezes realmente o funcionário não dá conta, não. Quando é muito produto, o funcionário fica o dia inteiro para guardar as coisas. E ele não dá prioridade para as coisas que tá faltando. Então, tem joguinho que você consegue. O NPC dá prioridade. Ah, tá faltando tomate lá, né? Que nem aquele Farm Simulator lá. Farm and Market Simulator. Ele faz prioridade. Se você tá faltando algum produto, ele não vai pela ordem da caixa, não vai pela ordem do produto ali. Ele pega o que mais precisa, o que menos tem. E aqui não é assim. Às vezes tá faltando produto, ele tá lá pegando umas caixas só para guardar. Então tem que ficar de olho e às vezes tem que ajudar também. Por mais que tenha funcionário, não dá para ficar parado às vezes. Não tem muito o que fazer, porque dá pra ficar tranquilo depois, quando a gente tiver mais lojas e tal, mais produtos, aí sim eu vou ficar o dia inteiro comprando, passando de loja em loja o dia inteiro. E daí sem chance de não ter estoquista em todas as lojas, né? Eu vou ter que ter estoquista em todas as lojas e só dar uma olhadinha, compra o que se tiver que comprar, passa pra próxima, tipo, só vem pra comprar, entende? O meu trabalho vai ser só comprar, sem estocar, sem ficar de bobeira, planejando muito, mudando coisa de lugar, não dá pra fazer isso, só se o dia já tiver acabado ou antes de começar o dia. Aqui também o ideal seria aumentar a loja, né? Mas enquanto dá pra andar, eu tô vendendo, né? Comprando licença, fazendo mais coisa, né? Pra ter mais lucro. E a questão de espaço é o de menos. Não vou deixar de ganhar dinheiro se eu tiver uma loja menor, né? Então a última coisa que eu vou querer inventar de fazer é comprar expansão grande aí de loja aí pra ficar mais espaçoso, mais bacana, né? Deixa isso por último. Deixa tudo abarrotado, daí mais pra frente a gente deixa bonitinho. Nem que nem ali, né? Na loja de brinquedos eu tô deixando meia prateleira para alguns produtos, né? E é o jeito, porque também eu não tenho tanto dinheiro para estoque. Então, uma mão lava a outra, né? Não ia ter tanto produto, então deixa as prateleiras cheias dividindo, né, as prateleiras. Já, ó, quase 50, vai dar uns R$55, creio, uns 55 mil reais até o final do dia. Né, porque eu ainda não tô ganhando muito. Talvez um pouco mais que isso. Acho que não bate 60 mil hoje. Aí amanhã eu vou ainda ter que
ganhar mais uns 15, 20, porque também eu tenho que reestocar, né? Pra daí sim comprar aqueles novos produtos lá. A vida do pobre não é fácil.